Você sabia que até 2 anos de idade não devemos deixar nossos filhos assistir televisão, nem nenhum contato com o eletrônico? Vamos conversar sobre isso hoje? Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Jéssica, sou orientadora educacional, coach de pais e mãe da pequena Bruna Maria. E hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema inevitável em qualquer roda de educação. É o acesso e o uso dos eletrônicos. Eu fiz um roteiro pela primeira vez, inclusive tem muita gente que fala seus vídeos são muito longos, então eu tenho 10 tópicos para trazer para vocês. São 10 os piores problemas, né? Assim, os maiores impactos, vamos dizer assim, é melhor, né? Do que os piores problemas. Quais são os maiores impactos? Então, são esses 10 que eu quero conversar com vocês. Mas, vamos começar aqui fazendo um resumo. Tanto a Academia de Pediatria, a americana, a brasileira e a canadense são unânimes em falar que nós não devemos deixar os nossos filhos ter acesso à televisão de 0 a 2 anos. É uma tabelinha, né, um resumo sobre a duração do uso desses eletrônicos. E eletrônicos é a televisão, é o desenho animado, é o celular, é o tablet, o smartphone, enfim. Então, até 2 anos de idade, zero, não ter acesso aos eletrônicos. De 3 a 5 anos, 1 hora por dia, e vou reforçar que é 1 hora por dia com os pais do lado. Então, é preciso ter interação desse pai e dessa mãe com essa criança de 3 a 5 anos. Não é deixar ela isolada lá assistindo a televisão. É preciso os pais interagirem com a criança para virar um aprendizado. E de 6 anos até 18, 2 horas por dia. Então vamos lá, vamos falar desses 10, dessas 10 causas, né? Desses 10 probleminhas, vamos dizer assim. Causa não, desses 10 probleminhas. O primeiro, a gente tem que entender que o crescimento do cérebro, né? É um crescimento muito rápido. Nesses 2 primeiros anos, o cérebro ele triplica de tamanho. Então, quando a gente entende realmente que esse cérebrozinho, desse bebezinho, desse recém-nascido, ele é totalmente imaturo, ele é pequenininho, gente. Olha pro tamanho da cabeça de um neném. Olha pro tamanho de uma cabecinha de um recém-nascido. E olha pro nosso, né? Olha pra cabeça de um adulto. Veja a diferença. Então, quando a gente vê esse crânio, imagine esse cérebro tão pequenininho, tão molinho, totalmente ainda na sua imaturidade, tudo ainda para ser desenvolvido, para ser né, amadurecido. Então, nesses 2 primeiros anos, há um desenvolvimento absurdo desse cérebro. Então, ele triplica de tamanho. Então, a gente vai ter as conexões neurais acontecendo, né, que são essas sinapses acontecendo. Então, quando você coloca um bebezinho para assistir televisão, infelizmente está mais comum do que vocês imaginam. Como eu atendia como consultora do sono, as mães, os pais colocavam seus filhos de 3 meses assistindo os desenhinhos bem bacana lá e falavam, meu filho adora, minha filha adora, porque fica de olhão aberto. E eu gosto muito de reforçar. Esse olhão aberto nada mais é do que uma total incapacidade da compreensão daquilo que está acontecendo, porque nós adultos já entendemos, mas aquele bebezinho não consegue entender. E por que é que nós adultos entendemos? Porque o nosso cérebro ele já está totalmente amadurecido. A gente tem milhões e milhões e milhões de conexões neurais, então os neurônios ficam se encontrando, todo mundo já deve ter visto em algum lugar essa simbologia dessas conexões neurais, né? Aquelas 2 luzinhas brancas que se encontram e fazem essas sinapses, as conexões neurais. Isso em um bebê não acontece. Então vamos imaginar com muita paciência o que é um desenho animado. Você tem movimento, você tem o som, você tem a cor, né? Então você tem uma série de coisas, vários bonecos, não é só um boneco se mexendo, são vários bonecos se mexendo, interagindo, vários bonecos emitindo o som. Gente, isso é de enlouquecer, então o bebê fica ali tão perdido. O que eles ficam não é, na verdade, atento ao desenho, eles ficam atônitos. Eles ficam completamente sem saber o que está acontecendo e eles ficam olhando num desespero enorme para compreender aquilo que está passando. Então, ele fica lá. O que acontece quando uma criança é submetida tão cedo assim para esses desenhos? Esse cérebro fica fazendo essas conexões neurais para tentar entender aquilo.
E aí, essa criança começa a ter dificuldade para dormir, essa criança lá na frente vai desenvolver outros probleminhas, como de repente falta de atenção, falta de paciência ou uma hiperatividade. Hoje as crianças são hiperativas, mas por que será? Porque nesses 2 primeiros anos, onde essa criança tinha que ter tranquilidade, onde ela tinha que ter zero desses estímulos eletrônicos, e ela deveria estar em contato com a natureza, fazendo toque, tocando nos objetos, conhecendo as texturas, principalmente ao ar livre, nós submetemos essa criança aos eletrônicos e esse cérebro começa a trabalhar numa velocidade porque você está dando informação para esse cérebro. Então ele vai fazer de tudo para entender. E aí ele começa a trabalhar, e o que é que acontece com esse cérebro? É como se ele se acostuma. Então, o ritmo que ele vai continuar trabalhando vai ser sempre a mais do que o compatível da idade. Então, essa criança vai ficar numa agitação tão grande que ela não vai conseguir lidar com o tédio, a paciência, porque esse cérebro ele está, o tempo todo naquela conexão. Então, esse é o primeiro ponto, né? Esse crescimento rápido do cérebro e o estímulo a esse desenvolvimento excessivo, né, ele já foi demonstrado negativamente, porque pode ter o déficit de atenção, como eu falei, atrasos cognitivos, a aprendizagem é deficiente, aumento da impulsividade, diminuição da capacidade de autorregular. E são os tópicos citados aqui para esse primeiro ponto, que é o crescimento rápido do cérebro. Muito importante falar disso aqui. Essa capacidade da autorregulação, ela é praticamente zero numa criança que está muito estimulada nesses eletrônicos, porque ela não consegue... Essa criança ela não consegue lidar com esse tédio, né? Para que eu consiga me acalmar, eu tenho que me desligar de tudo, eu preciso concentrar em mim. Isso é o ser humano, gente, não é só criança, né? O adulto também. Quando você passa por um pico de estresse, de raiva, como é que você se acalma? Você precisa voltar para você, voltar a esse eixo para você, né? Botar esse foco em você, e a criança ela não consegue lidar. A criança não consegue se autorregular quando ela tem muito estímulo. Segundo ponto é o atraso no desenvolvimento, né? Basicamente tudo que nós já falamos, então isso vai impactar negativamente na alfabetização. O terceiro ponto, epidemia de obesidade, já está sendo relacionado que 30% das crianças com obesidade, inclusive, vão desenvolver doenças como diabetes, risco de acidente vascular, ataque cardíaco precoce. E essa obesidade está associada com a televisão, por quê? Naturalmente, sabe, cinema e pipoquinha? Então ficar em casa lá na televisão assistindo o desenho vai trazer o quê? Comida. E a nossa comida de hoje, ela tá saudável? Não, né, gente? Então a gente vai estar dando cada vez mais para essa criança um biscoitinho recheado, uma pipoca e por aí vai. Quarto ponto, privação do sono. Até comentei lá no primeiro ponto, né? Essa criança, ela tá com tanto estímulo e a cabeça tão agitada que fica difícil dormir, né? O quinto ponto, a doença mental. Já tem uma certa relação na tecnologia com essas taxas crescentes de depressão infantil, ansiedade, transtorno de apego, déficit de atenção, autismo, transtorno bipolar, psicose e comportamento infantil problemático. Gente, nada mais é do que você tá dando para essa criança algo que ela ainda vamos dizer assim, imaturo para a idade. É incompatível para a idade, essa é a palavra ideal. Então, é incompatível para um bebê de meses estar assistindo televisão, gente. Então, eu estou pedindo para que esse cérebro trabalhe muito mais do que ele é capaz. Tá bom? Sexto ponto, agressão. Não só pelo desenho que se é assistido, porque acreditem, existe uma relação direta sim, daquilo que você assiste, daquilo que você faz, mas também pelo próprio mecanismo que esse cérebro não vai parar de funcionar, não vai parar de trabalhar, né? Desculpa. Sétimo ponto, a demência digital. A demência digital. Essa alta velocidade, ela pode contribuir para esse déficit de atenção, né? Como diminuir a concentração da memória. E esse cérebro começa a eliminar essas trilhas neurais que acontece aqui no córtex frontal, né? Crianças não conseguem prestar atenção ou não podem aprender. Tá bom? Falamos isso um pouquinho até no primeiro tópico aí, onde eu entrei mais em outros pontos.
O oitavo ponto são vícios, gente. Uma em cada 11 crianças com idade de 8 a 18 anos são viciadas em tecnologia. Olha só que dado, né? Que chega a ser preocupante, né? Então, a gente já está criando vícios nessa criança. Aí, muito cuidado, né? A gente está perdendo nossos filhos dentro de casa, gente. Muito cuidado. Vamos monitorar. Ponto 9, né? Emissão de radiação. Não precisamos nem comentar sobre isso, né? E o 10º e último ponto é insustentável. As crianças são nosso futuro, gente. Né? Então, com essa overdose de tecnologia, a gente precisa tomar muito cuidado. E aí tem o reforço aqui das idades, de 3 a 5 anos, como eu falei, 1 hora, de 6 a 12, 2, e de 13 a 18 ainda continua 2. Bom, então vamos reforçar que a gente precisa se policiar do porquê que eu estou permitindo tanto meu filho ficar na televisão, né? Para fechar esse assunto aqui da tecnologia, deixa essa reflexão. Por que que você precisa fazer uso dessas tecnologias, desse eletrônico? Por que que você está cedendo tanto, permitindo tanto esse filho? Aí você vai chegar na falta de tempo, no cansaço, falta de ânimo. Então comece a parar e se perguntar se a sua vida está indo para o caminho que você quer. Será que você está fazendo na sua vida aquilo que você quer? Será que você está dedicando o tempo e a atenção que essa criança precisa? A gente às vezes tem os filhos e não percebe o que é ter um filho. Não é, gente? Vamos combinar que ter filho não é aquela bonequinha que você vai brincar de vestir. Ter um filho não é nenhuma brincadeira. Ter filho necessita obrigatoriamente de entrega, de atenção e de cuidado e de muito amor e de muita paciência. E aí nós estamos trabalhando 12 horas por dia. Será mesmo que eu me planejei? Será mesmo que um filho cabe na minha vida? Porque com 12 horas de trabalho no meu dia, mais, sei lá, 6 horas de sono, mais 2 horas de logística aí, de transporte, né, de movimentação normal, enfim, carro e etc. Qual é o momento que você está com seu filho? Qual é o momento que você se dedica para esse filho? Será que você está criando um filho? Será que você está criando um ser humano? Ou você está simplesmente colocando o alimento dentro da casa? Ou você está simplesmente pagando as contas da sua casa? E o seu filho está crescendo dentro de um lar, mas ausente de pai e mãe. Vamos pensar e vamos refletir, porque pais ausentes significa filhos doentes. E filhos doentes significa esse mundo que a gente está vendo aí fora. A gente se assusta quando vê, né, essas tragédias, como pode, mas a gente tem que começar a trazer essa reflexão assim de uma catástrofe, é claro, de uma tragédia, mas traga essa reflexão para uma coisa pequenininha, para o micro, para a sua vida, para a sua família, para o seu dia a dia. Será que você está dedicando o tempo necessário para o seu filho? Será que você está olhando, fazendo atividade da escola junto com ele? Será que você está observando pequenos avanços? Será que você está encorajando e respeitando e amando? Será que você está observando que ele te observa? Será que você percebe nesses pequenas construções do dia a dia que ele está construindo a personalidade, o caráter dele? Então, quando a gente percebe, quando a gente se dá conta dessa importância que é o papel do pai e da mãe, desse exemplo, dessa referência para essa criança, você vai mudar a sua vida. E aí você vai falar, opa, não posso trabalhar mais 12 horas por dia. Vou mudar a minha vida. Tenta mudar no próprio trabalho, ou muda de trabalho. Gente, a vida é uma só, né? É claro que vão existir outras experiências. Nós vamos voltar aqui para ter outros aprendizados. Mas essa relação onde é o pai e a mãe e esse filho, muito provavelmente é só nessa vida. Né? Pode vir até de novo todo mundo junto, mas em outros papéis. Então, se dediquem antes que a vida passe, antes que a vida acabe e você tenha perdido essa oportunidade de educar esse ser humano que veio com essa missão. E se você recebeu esse filho é porque você está totalmente preparado para amar e cuidar desse filho. Tá bom? Reflitam, mudem a vida de vocês para que vocês consigam dar para os filhos de vocês o que eles precisam, que é carinho, atenção, cuidado e muito amor. Então eu agradeço vocês terem ficado aqui nesse vídeo longo, mas esse assunto realmente é extenso.
A gente vai estar aqui, estamos aqui todo domingo no YouTube, toda quinta-feira nas redes sociais, Instituto Somos Pais, Facebook e no Instagram. Curta, comente, bota aqui o que vocês acharam desse vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Qual é a dificuldade de vocês? Coloca aqui qual é a sua falta de tempo. O que é que está roubando o seu tempo? O que é que não está permitindo você ficar a mais com seu filho? O que é que tira a sua paciência? Bota aqui que nós vamos discutir isso. Quem sabe nós achamos juntos uma forma de você ter mais paciência. Fiquem com Deus, sabedoria e paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.